coisa, você precisa entender quais são as estratégias que você precisa fazer para prevenir, para evitar com que você tenha mortalidade de peixes no período de inverno. Porque tem uma coisa que não dá para a gente evitar quando a gente está produzindo peixes nativos, quando a gente está produzindo tilápia, né? Peixes de clima tropical. Tem alguma coisa que não dá para evitar, é o quê? É a redução do consumo de ração. Isso é inevitável. É inevitável por quê? Porque o peixe ele tem um metabolismo dele mais acelerado quanto maior for a temperatura da água. E se a gente está com uma temperatura ambiental baixa, consequentemente, a temperatura da água vai ser também mais baixa, fora da zona de conforto térmico das espécies de peixe tropical, e com isso, essas espécies de peixe vão reduzir o consumo para poupar metabolismo, para manter temperatura corporal, né, e não entrar em hipotermia, enfim, né, não parar o metabolismo do animal, do peixe, por conta de baixa temperatura, então ele acaba reduzindo o metabolismo e com isso ele precisa poupar energia. Então ele não fica gastando energia para respirar em excesso, fazer digestão, por isso que ele reduz o consumo. Sabendo dessa informação, eu preciso entender que o meu objetivo no período de inverno, como piscicultor, como técnico em piscicultura, não é fazer com que o peixe tenha ganho de peso. No inverno, o meu objetivo como consultor, o meu objetivo como piscicultor é fazer com que o peixe não morra, é fazer com que eu não tenha doenças desencadeadas dentro do viveiro, é fazer com que eu não tenha perda de peixe. Esse é o objetivo no período de baixas temperaturas. E é para isso que a gente tem que trabalhar ao longo de todo o ciclo, previamente, antes de chegar no período de inverno. Então, a gente já sabe que o peixe vai reduzir o consumo, beleza? Existem algumas estratégias, que eu já até falei na semana passada, que a gente pode fazer para minimizar, né? Encontrar aí algumas alternativas que ajudam a fazer com que o peixe consuma uma maior quantidade de ração mesmo no período de inverno, mas é inevitável, né? Então, sabendo disso, o meu objetivo é fazer com que o peixe não morra, fazer com que o peixe não fique doente e, consequentemente, venha a mortalidade. Então, quando eu sei que eu tenho que evitar a mortalidade e não só ganhar o peso, não buscar ganho de peso no inverno, isso já é meio caminho andado, porque assim, eu não fico gastando meu tempo, gastando minha inteligência emocional, minha inteligência física, minha inteligência de busca mesmo, meu tempo de buscar, de pesquisar em fazer como esse peixe ganha peso, porque isso não vai acontecer, tá? Então, o que é que a gente precisa fazer? Encontrar maneiras de manter a água mais aquecida ou não necessariamente mais aquecida, encontrar maneiras de eu minimizar a redução muito rápida da temperatura da água. E como é que eu posso fazer isso? Primeiro, não fazer alta renovação de água. Se eu não tenho alta renovação de água, eu consigo fazer com que a água do viveiro se mantenha por mais tempo. Imagine comigo aqui, ó. Se eu tenho lá a água do córrego, né? A água do córrego, ela está em constante, né? Tá ali em movimento o tempo todo e ela vai sim ficar com a temperatura mais baixa, né? Do que se eu tiver uma água parada que tenha incidência solar, por menor que seja, que na parte mais profunda, né, do meio da coluna da água para fundo da coluna da água, vai se manter uma temperatura de água um pouquinho mais alta, né? Eu não vou perder tanto calor da água nessas colunas mais baixas. Então, se eu tenho baixa renovação de água, eu já consigo minimizar esse problema de temperatura, tá? Minimizar. Mas essa não renovação de água não significa que eu vou manter a água quente. Então, são duas coisas diferentes. Eu não consigo aquecer a água. Eu consigo evitar perda de calor, né? Ou gelar, eu consigo minimizar esse efeito de baixar a temperatura dessa água, tá? Se eu não faço uma renovação tão constante. Mas para que eu não precise
precise fazer alta renovação de água, eu preciso ter quantidade de peixes dentro do viveiro que suporte eu não ter essa baixa renovação de água. Então, são duas questões aí. Agora, se você está com quantidade de peixes dentro do viveiro maior do que a capacidade de suporte para a água ficar parada, você precisa manter renovação de água. Então, eu não posso pensar só em manter a água na temperatura mais alta e esquecer de que se eu não tenho renovação, dependendo da quantidade de quilos de peixe que eu tenho dentro do viveiro, eu posso ter problemas com falta de oxigênio. Então, são dois quesitos aí. Se os seus peixes estão alevinos ou juvenis e você não faz a troca de água, isso é bom porque se ele está alevino e juvenil e você utilizou a quantidade correta de peixes para dentro do teu viveiro, você não vai ter problema com oxigênio. E aí você pode deixar a água parada. Isso é um ponto favorável para o teu lado.